Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você vai estar assistindo essa live. Então seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Para quem não me conhece, eu sou Sulamita Guedes, sou educadora financeira de casais cristãos, né? Já estou há uns 3 anos atendendo famílias o caminho da verdadeira prosperidade. E hoje a gente vai falar de um assunto muito importante. Então, você que está chegando aqui, pega esse aviãozinho que fica aí embaixo à direita e já manda para todo mundo que você conhece, que tem filho, que se preocupa com os filhos. Todo mundo que tem filho se preocupa com o filho, na verdade, né? A gente sempre quer o melhor para eles, a gente sempre quer dar para eles, né, aquilo que a gente não teve, aquilo que a gente não conseguiu. Então é muito importante que algumas coisas sejam implementadas, plantadas nos nossos filhos, para que eles possam ter uma realidade financeira melhor do que a nossa, né? Tem uma mentalidade melhor do que a nossa. Eu botei o título dessa live, né, o título maior, como Educação Financeira para os Filhos, mas hoje eu vou botar um subtítulo aí de como implementar a mentalidade financeira correta no seu filho e na sua filha. Gente, essa live é muito importante. E outra coisa, já pega aí, ó, caderninho, papel, caneta, para você anotar as coisas, os insights que você mesmo vai ter dessa aula, as informações que eu vou passar para você. Eu falo que essas lives são um pouco, né, de tudo aquilo que eu passo para os meus mentorados, daquilo que eu tô mentoreando cada um deles, né? Vocês vão ter aqui uns minutos do que é ter a tia Sula como mentora, né? Então, é muito importante você também me conhecer aqui, fazer suas perguntas, deixar os seus questionamentos. Então, à medida que a gente for falando, se você tiver alguma dúvida, pergunta, fala mesmo. Vamos fazer, né, essa live rica de verdade. Porque a riqueza, gente, como eu sempre falo, ela não começa no bolso, ela começa, ó, na nossa mentalidade. Então, hoje, já pega o caderninho, tem gente chegando aí, já manda essa live para todo mundo lá no seu Instagram, compartilha, porque vai ser um assunto muitíssimo importante. Então, estão aí com papelzinho, caneta para anotar? Tem que estar, gente. Live da Tia Sula tem que estar com um papelzinho, uma caneta para você anotar e não só anotar, né? Começar a colocar em prática, implementar mudanças na sua vida para melhor, com certeza. Bom, sem mais delongas, porque quem sabe, quem tá aqui há mais tempo, sabe que outra frase que eu vivo dizendo é o quê? Que tempo é mais dinheiro do que dinheiro, né? Tempo é mais dinheiro do que dinheiro. Então, sem mais delongas, você já pegou seu caderno, já pegou sua caneta, então anota, porque essa live vai ser muito importante para o que você vai fazer com os seus filhos daqui para frente. Todo mundo que está entrando aqui tem filho? Fala comigo aí, escreve aí, Sula, eu tenho. Tem quantos filhos? De onde você está me ouvindo? Escreve para mim, bota aí para mim quantos filhos você tem, a idade deles. Coloca aí, vai ser muito importante a gente estar sabendo dessas informações aí no decorrer da live. Podem falar, tá, gente? À medida que vocês tiverem dúvidas, podem perguntar também. Então, sem mais delongas, né? Quando a gente fala de educação financeira para crianças, várias coisas surgem na nossa cabeça, né? Tem vários assuntos que as pessoas falam muito, perguntam muito. Mesada, né? Dá mesada para criança? Não dá mesada para criança? Dá dinheiro para ele fazer alguma atividade em casa? Não dá dinheiro? Dá o cofrinho? Como que eu instruo meu filho a pegar o dinheiro que ele recebe como mesada e juntar, não juntar, gastar? O que eu faço? Tem várias dúvidas em relação à criação, né, dessa mentalidade financeira com os filhos que passa pela nossa cabeça. Mas hoje eu queria chamar a atenção de vocês de uma coisa que vem muito antes da mesada. Vem muito antes do porquinho. Vem muito antes
de falar para gastar, não gastar. Ó, a Karine tá falando que tem 3 filhos, um de 4, 2 anos e um bebê de 7 meses. Essas crianças já estão sortudas. A Karine já tá na turma 4, então ela já tá aprendendo, né, a mentalidade correta para colocar nos filhos dela. Eu falo, gente, investimento que você faz em educação financeira não é um investimento que acaba em você, né? Porque vai perpetuar nos seus filhos, netos. Então é um investimento que você vai ver retorno na sua vida enquanto você viver. Então a Karine tem 3 filhos, a Lília tem um de 12. E que idade, hein? Essa idade aí é forte, aquela idade ali que tá entre o junior, a adolescência, é complicado, né? Fala aí, Lília, se não é. Então, antes de pensar em mesada, antes de pensar em porquinho, antes de pensar em fazer seu filho investir, tem gente que quer ensinar o filho a investir. Gente, essas coisas são até fáceis, né, de ensinar, mas muito mais difícil é o que a gente vai falar hoje. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, né, para colocar uma mentalidade correta nos nossos filhos sobre dinheiro, é entender que a leitura que o nosso filho vai fazer do mundo passa pela nossa leitura de mundo. Vou repetir. A leitura que os nossos filhos vão fazer do mundo passa pela leitura que eu faço do mundo. Então, aquilo como eu enxergo, como eu vejo as coisas, é provavelmente como a Lavínia vai ver, misturado, obviamente, com a visão do pai também. Então, se eu for, por exemplo, aquela mãe que fica falando assim, ai, o mundo é perigoso, é tudo muito perigoso, ó, se você for ali é perigoso, eu posso estar criando, né, uma criança medrosa, que ela vai ver medo em tudo. Então, ela vai estar sempre com aquela sensação de que tudo é muito perigoso, e eu posso estar criando alguém inseguro. Então, tudo que eu vou passar, né, tudo que eu quero que meus filhos aprendam, como eu quero que eles vejam, vai passar de como eu entendo. Porque não adianta, gente. As crianças, né, eu sei que às vezes você acha assim, que o problema que você está vivendo na sua casa, financeiro, meu filho é muito novo, muito nova, não sabe, tem 4 anos, tem 2 anos, tem 12, ele não entende. As crianças, né, até 7 anos, vamos dizer assim, elas são muito sensitivas. Então, elas podem não saber, mas elas sentem o clima da casa. Ela sente o clima da sua voz. O clima não, o tom, né, da sua voz. Então, tudo que acontece, a criança está absorvendo. Então, você pode falar uma coisa, mas se a sua ação for outra, o que ela vai absorver mais é a sua ação. Não aquilo que você está falando para ela. Porque a criança aprende pelo exemplo. Então, a pergunta que eu faço aqui, primeiro, para nossa reflexão é: o que você pensa do dinheiro? E aí, bota isso no seu caderninho. O que eu penso sobre o dinheiro? É importante eu me responder essa pergunta. O que meu esposo... Aqui eu tô vendo as mulheres, né? Não sei se os esposos também estão assistindo. Mas o que eu, o meu esposo, nós pensamos acerca do dinheiro? Porque essa visão você vai passar para o seu filho, querendo ou não. Por isso que é muito importante que a gente reavalie a nossa vida. Porque se você quer que seu filho tenha uma mentalidade de riqueza, uma mentalidade próspera... Não tô falando de riqueza, gente, de futilidade não, sabe? Uma vida próspera. Você tem que olhar para sua vida é próspera? Como você lida com dinheiro? Ou você está sempre endividado, ou você está sempre enrolado, sempre falando que não tem dinheiro, sempre dizendo que está apertado, sempre dizendo que dinheiro tá faltando. Isso está passando para o teu filho. Essas coisas estão sendo passadas para o teu filho, para a tua filha. Então, primeiro aprendizado que a gente precisa ter hoje é a leitura que o meu filho vai fazer do dinheiro vai passar pela leitura que eu faço do dinheiro. Faz sentido isso que eu tô falando pra vocês? E aí, baseado nisso, né, com a leitura que o meu filho vai fazer, como que eu posso prestar atenção naquilo que eu tô passando pra ele? Então, tem alguns pilares que vão fazer a gente
implementar a mentalidade correta financeira nos nossos filhos. Anota aí, o primeiro é o desejo. Não limite o desejo do seu filho. Porque muitas das vezes, né, o nosso filho fala uma coisa assim, eu quero ser, sei lá, médico. Aí você fala, meu filho, isso aí não é pra gente não, isso aí é coisa de gente rica, meu filho. Pensa em outra coisa. Pensa em outra coisa, porque isso aí é muito caro. Papai e mamãe não pode isso, porque isso é coisa de gente que tem mais dinheiro, a gente não tem dinheiro, né? Infelizmente, né? Infelizmente você tá numa família pobre, né? Não limite o desejo do seu filho. Porque tudo começa pelo desejo. Se ele não tiver liberdade e se sentir livre para desejar, acabou ali. Esse é o primeiro passo para a gente conseguir alguma coisa. Porque se ele pode desejar, ele pode alcançar. Mas se ele não puder desejar aquilo, ele não vai alcançar aquilo. Então, muitas das vezes a gente pega as nossas crenças limitantes e passa para o filho. Se você fala para ele que ele não pode ter isso, então ele está abraçando aquela limitação. E aquilo que o pai e a mãe fala para o filho, gente, isso fica enraizado, bom ou ruim. Coisas boas ou ruins. Isso vai marcar o seu filho, a sua filha. Então, primeira coisa, o que eu tô falando pro meu filho quando ele chega para mim e me conta um sonho, me conta um desejo, me fala de alguma ambição, me fala de algo que ele quer fazer, que ele quer ser. O que eu falo para ele? Eu falo, não, filho, você quer ser isso? Nossa, eu até tô imaginando você médico, tô imaginando você engenheiro, tô imaginando você doutor, tô imaginando. Alimenta os desejos do seu filho. Por mais que hoje você olhe assim, Sula, mas o que eu vou fazer? Eu não tenho condição. Não, gente, vocês vão ver que tudo começa na mentalidade. Seu filho é uma carta em branco e ele tem potenciais que você nem imagina, mas que se você começar já desde pequeno, tolir isso, você nem vai conhecer esse potencial que seu filho tem para ser. Então, anotou aí? Desejo. Não limite os desejos do seu filho. Não jogue um balde de água fria nos desejos que ele apresentar para você. Pelo contrário, alimente. Fale, não, você é capaz, você pode. Então, vamos ver como é que a gente vai fazer isso. Tá? Primeiro tópico, desejo. Não limite o desejo do seu filho. Segunda coisa que vai implementar uma mentalidade correta financeira dos nossos filhos é a fé na capacidade. E aí agora tem a ver com habilidade, né? Muitas das vezes a criança quer fazer algo, principalmente, né, pais, mães de primeira viagem, eu me incluo, né? A gente pensa assim, não, você não sabe fazer. Não, deixa que eu faço. Tudo que a criança quer fazer, você, não, pode deixar que eu faço. Não, você não sabe fazer isso. Não, você vai fazer isso errado. Você está colocando na cabeça do seu filho, da sua filha, que ela não consegue. O que é a fé? A fé na capacidade é sua filha, seu filho acreditar que eles conseguem, que eles têm habilidade, que eles têm capacidade interior de conseguir algo. Às vezes seu filho, sua filha não é bom em matemática. Eu sou professora de matemática. E aí é uma matéria muito cobrada. E talvez ele se sinta o pior pessoa do mundo porque ele não é bom em matemática, mas às vezes ele é bom em português, mas às vezes ele é bom em falar, às vezes ele é bom em artes, às vezes ele é bom em esporte. No que seu filho é bom? Então, gente, óbvio que a gente não vai aqui falar assim, tá bom, filho, não precisa ser bom em matemática. Não, não é isso que eu tô falando. Mas você tem que ter cuidado para ver se a fé na capacidade do seu filho não está sendo minada por conta de uma incapacidade dele. Então, a gente como pai, mãe, a gente precisa olhar e tentar entender aonde os nossos filhos são fortes. No que eles são bons. Alimenta isso. Não, meu filho, você não é bom aqui. Você não está ainda bom aqui. Não fala nem que ele não é, fala que ele não está ainda, né?
Mas isso aqui a gente vai estudar, isso aqui a gente vai aprender, mamãe, papai vai te ajudar, você vai melhorar. Mas não fica olhando para isso. Você pode ter dificuldade nisso, mas você é bom nisso, naquilo outro. Sempre abra os olhos dos seus filhos para coisas que eles podem, para que eles não fiquem presos naquilo que eles não podem. E isso, gente, vale pra gente. Quantas vezes a gente fica preso em alguma coisa que a gente não sabe fazer, não é bom em fazer, aí a gente fica ali, ó, se lamuriando, se martirizando, podendo olhar para onde a gente é bom, investir onde a gente é bom, para ser ainda melhor naquilo. A gente fica olhando. Gente, uma frase é certa. Aquilo que a gente foca, cresce. Tudo que a gente foca, cresce. Se você deixar o seu filho só olhando aquilo que ele não consegue fazer, naquilo que ele tem dificuldade de fazer, isso vai criar um monstro na cabeça dele. E isso é como se um pequeno ponto da onde ele não é capaz se transformasse em quem ele é, como se ele não fosse capaz. Então a gente precisa todo tempo estar mostrando para os nossos filhos que eles precisam se esforçar, sim, mas se eles têm dificuldade em alguma coisa, eles têm facilidades em outras, para que ele não cresça com a mentalidade de não capacidade, de não habilidade. Faz sentido isso que eu estou falando com vocês, gente? Vocês estão anotando direitinho? Primeiro, desejo, não limitar o desejo. E segundo, alimentar a fé na capacidade do seu filho, da sua filha. E isso, gente, desde pequeno. Às vezes a gente quer que as crianças façam coisas que eles não conseguem fazer e a gente não valoriza aquilo que eles estão fazendo, aprendendo. Às vezes a gente está comparando nosso filho com o outro. Não faz isso. Não fala assim, ó. Ah, prima tal, faz isso, você não está fazendo. Gente, não faz isso. Nada destrói mais uma autoestima do que comparação, tá? Então, enxergue o seu filho, as capacidades dele e alimente isso nele. Terceiro ponto para implementar uma correta mentalidade financeira dos nossos filhos é a autossugestão. O que é a autossugestão, gente? É aquilo que a gente ouve repetidas vezes e fica impregnado dentro da gente, né? Sempre tem alguma coisa que a gente escuta sempre e aquilo fica gravado, né? Quem aí tem mais de 30, tem a minha idade aí, eu vou falar a minha idade porque eu sei, porque eu lembro disso. Então, eu acredito que quem tem 34 pra lá, falei a minha idade, foi pior. Quem tem a minha idade aí lembra do comercial do compre batom, que é um mantra, né? Que ficou gravado aí na nossa cabeça, né? Compre batom, seu filho merece batom. São coisas que as pessoas falam repetidas vezes, e isso vai ficando impregnado na gente. E aí eu faço a pergunta para vocês: o que vocês têm falado repetidas vezes para os filhos de vocês? Ai, a gente é pobre. Ai, tudo é caro. Gente, isso aqui é caro. Meu Deus, tudo é caro. Nossa, meu Deus, isso é muito caro. Ai, não posso comprar. Ai, seu filho tá aprendendo. Ele tá aprendendo que ele não tem, que ele não tem como ele comprar, porque tudo é caro. Quando você fala que uma coisa é cara, você tá falando inconscientemente que você não pode comprar aquilo. Eu até costumo corrigir. Muitas das vezes, não é que uma coisa é cara. É que talvez agora eu não consiga arcar com aquilo, não que é caro. Às vezes você tá falando pro seu filho assim, toda hora você fala assim pra ele, não temos dinheiro. Toda hora se fala a mesma coisa na nossa casa, a gente não tem dinheiro, tem que economizar dinheiro. Ai, meu Deus, o que a gente vai fazer? Como é que vão pagar a conta? O que o seu filho escuta repetidas vezes de vocês? O que ele está ouvindo na casa de vocês? Dentro de casa, do ambiente onde ele devia ser onde ele deve ser nutrido, onde ele deve ser potencializado. O que ele está ouvindo? O que sai aí na conversa sua, do seu esposo, quando o assunto é dinheiro?
Eu lembro de ter crescido numa casa onde a gente sempre estava apertado, né? Na minha infância, eu lembro que isso é certo. A gente sempre estava apertado. Não existiu, né? Ou se existiu, ficou tão enraizado na minha cabeça os momentos de aperto, que eram mais, que na minha cabeça não existiu, não lembro de um tempo que a gente estivesse folgado financeiramente. E toda vez que a gente queria alguma coisa, a minha infância até quando eu era bem pequenininha, meus pais tinham uma boa situação financeira, né? Mas quando eu já fui crescendo, né, já tinha um pouco mais de entendimento, que eu já pegava algumas coisas, o que eu via era sempre um aperto financeiro. Era sempre, chegava no final do ano, era usar o 13º para pagar o cartão, para poder parar de ficar dependendo do cartão. Então a gente, muitas das vezes, nem no ano novo, nem no final do ano eu tinha uma roupa nova, né? Pelo menos no final do ano, quando vem o 13º, a gente pensa, vamos comprar uma peça. E às vezes nem isso eu tinha. Eu cresci numa casa onde nunca... né, deixa eu refazer. A imagem que eu tenho da minha infância é, nós não temos dinheiro. E o que isso causou em mim? Um sentimento de escassez. Não gosto de ficar sem dinheiro. Hoje, eu posso ter dinheiro na minha carteira. Se eu tiver alguma coisa para gastar, eu penso 10 milhões de vezes. Porque eu fico pensando assim, vai que eu queira fazer alguma coisa. Eu tive que lutar muito tempo com isso. Porque eu ficava com pena de gastar o dinheiro com o dinheiro, porque eu não queria ficar sem o dinheiro. Eu queria ter certeza do dinheiro, que o dinheiro estava ali. Por quê? Porque eu cresci ouvindo que a gente não tinha dinheiro. Então eu não queria aquilo. Eu queria saber que eu tinha dinheiro. Eu queria, mesmo que eu estivesse me privando de uma coisa que eu queria. Eu queria muito aquilo, mas o pensamento da escassez era tão grande que a vontade de ter aquilo ficava menor do que a vontade de ver o dinheiro ali. Tudo isso a gente está aprendendo. Tudo isso você está aprendendo. Você aprendeu com seus pais e você está ensinando para os seus filhos. Por isso que a gente precisa olhar para a nossa vida financeira. Porque se a gente não tem uma vida financeira saudável, como que a gente vai passar uma vida financeira, uma mentalidade saudável de dinheiro? Porque, querendo ou não, se a nossa vida está ali uma bagunça, essa bagunça o nosso filho, a nossa filha está absorvendo. E aí, o outro detalhe, que eu anotei aqui para eu não esquecer. Não é só você falar que ele consegue, né? Porque às vezes seu filho vai falar assim, eu quero ser médico. É mesmo, filho, você quer ser médico? Então, pode ficar tranquilo. Mamãe vai começar agora a juntar uma poupança para você só estuda, entendeu? Que eu vou juntar dinheiro. Quando você chegar lá, a mamãe paga a faculdade, mamãe e papai vai cuidar de tudo para você. Aí não. Aí também não. Porque você está tirando, na verdade, o poder do seu filho e você está colocando em você. Quem vai fazer é você, não é seu filho. Você também está roubando dele. Você está roubando dele a mentalidade de poder, de capacidade. Porque quem tem que conquistar é ele, não você. Você dá suporte, você não faz. Porque aí você também pode criar outra mentalidade, uma mentalidade de dependência. Aqueles filhos que crescem e seguem dependendo dos pais. Por quê? Cresceu os pais fazendo tudo por eles. Então a gente precisa ter esse cuidado. É dar apoio? Sim, mas é um apoio inteligente. Não é falar assim, não, você vai conseguir e a gente vai dar um jeito. Não. O que a gente pode fazer para isso acontecer? Você já pensou o que precisa para ser advogado? Vamos botar no papel o que a gente precisa fazer para se tornar um advogado? O que a gente precisa construir depois, quando faz a faculdade? Criar essa mentalidade de ele pensar no futuro dele e dele se sentir responsável do futuro dele.
Gente, isso é muito sério, eu sou professora. E hoje a gente vive uma geração que acha que não é responsável de nada. Esses dias eu tava dando aula, né? E passei um trabalho na semana retrasada, na semana passada, e era para entregar hoje. Aí na aula anterior, eu comentei com a turma. Gente, ó, o trabalho, hein? Já é quinta-feira. Aí uma aluna falou assim, que trabalho? É, o trabalho que eu passei na semana passada. Não, mas eu não vim na aula. Ah, você não veio, mas você não pegou a matéria? Você não procurou se informar o que aconteceu na aula? Não, mas eu não vim. 7º ano. Olha só o que ela estava falando pra mim. Se eu não vim, não tenho responsabilidade. Se eu não vim, você tem que me falar o que aconteceu. Não tem como eu saber o que aconteceu se eu não vim. Mas aí eu falando pra ela, não, olha só, você precisa, se você falta uma aula, você precisa, no outro dia, ou às vezes no mesmo dia, perguntar a algum amigo, um colega, o que aconteceu? Teve algum trabalho? Teve algum dever fazendo ponto? Qual foi a matéria que foi passada? Você pode tirar uma foto e mandar pra mim? É a responsabilidade deles, mas cada vez mais eu vejo isso nas salas de aula, os alunos, eles não se responsabilizam. Então a gente precisa tomar cuidado como que a gente está fazendo isso com os nossos filhos, porque a gente precisa implementar, claro, de uma maneira correta, de uma maneira proporcional, responsabilidade para eles. Eles precisam se sentir responsáveis. Eles precisam saber que quem vai construir ou não um futuro para eles são eles. São eles. Não sou eu. Eu vou ensinar o caminho para a Lavínia, mas quem vai andar, quem vai decidir andar ou não é ela. Então, a terceira coisa, né, sobre a autossugestão, o que eu tô falando pro meu filho sempre, mas ter cuidado, que não é só falar coisas positivas e dizer para ele que ele vai conseguir, que ele vai ser, que ele vai fazer, e aonde ele não se encaixa em nenhum momento de responsabilidade nesse processo. Ele precisa ser responsabilizado, ele precisa pensar, você precisa levar o seu filho a pensar o que ele pode fazer para conquistar aquilo. Tudo bem, gente, até aqui? Faz sentido isso que a gente está falando? E o quarto tópico, conhecimento especializado. Bom, gente, hoje não preciso fazer uma faculdade para ser muito bom em alguma coisa. Muitas das vezes nossos filhos vão ter habilidades, né, que não precisa chegar, não que não precise fazer a faculdade, entenda, mas eu não preciso esperar que ele faça uma faculdade para investir nisso. Se ele tem uma aptidão musical, ele já pode fazer um curso. Se ele tem uma habilidade de teatro, de qualquer coisa, você já pode estar cuidando disso, botando ele em ambientes assim. Então, investir, né, em conhecimento especializado. Porque às vezes muito novos, eles vão conseguir coisas que a nossa geração, né, precisava fazer tudo, fazer a faculdade, passar pela experiência, para ter gente, e muitas das vezes, né, hoje a gente precisa pensar nisso. Né? Eu, como professora, eu me coloco nesse ambiente de reflexão também. Porque a nossa geração foi uma geração que a faculdade, né, eu estava falando isso com meu marido esses dias, eu passo em frente à minha faculdade com um coração saudoso, né? Falar assim, quanto tempo que eu ficava aqui, vindo da rural, né? E aí ele fala assim, meu Deus, sempre que você passa aqui, você fala isso. Eu falei assim, porque a época que eu passei no vestibular, era uma época que era assim, uau, né? Passar numa faculdade era coisa que você comemorava com um churrasco. E hoje não é mais assim, né? Antigamente a gente tinha isso, tinha essa necessidade de ter a faculdade, de ter o diploma, de ter tal. E hoje a gente vê quantas e quantas pessoas com diploma debaixo do braço e que não
Só tem isso, só o diploma debaixo do braço. Então, a gente precisa também entender o nosso tempo, entender o tempo dos nossos filhos. Entenda, não estou falando aqui que ele não tem que fazer faculdade, que não vai ser bom para ele. Mas cuidado para não botar um fardo no seu filho, que ele acha que ele só vai conseguir ser alguma coisa depois que ele acabar a faculdade. Depois que ele fizer a faculdade. Se ele fizer a faculdade. Entende? É essa a diferença que é importante a gente entender. E último tópico, planejamento organizado. Você precisa ensinar o seu filho a fazer, seu filho, sua filha, a planejar. Ele quer uma coisa, ele quer algo que ele deseja muito, tem um caderno. Vamos botar aqui seu sonho. Eu estava ouvindo a experiência de uma mãe falando que a filha dela falava de morar na Europa desde 6 anos de idade. E que hoje ela está lá na Europa. Ela desejou, foi alimentado esse desejo. E gente, o que acontece? Quando a gente tem um desejo, meu marido está falando, isso é super importante. E quando a gente tem um desejo, e esse desejo é reforçado, as pessoas estão falando pra gente que a gente é capaz de realizar aquilo. A gente ouve só palavras positivas que reforçam a nossa capacidade. A gente entende a nossa responsabilidade no processo. A gente entende que a gente precisa se responsabilizar e que a gente vai fazer acontecer ou não. À medida que a gente vai crescendo, a gente vai criando relacionamentos que fazem isso ser possível. Gente, preste atenção nisso. Como você está impregnado de possibilidades, de capacidade, você cresce enxergando possibilidades. Você vai eu estou falando do seu filho, da sua filha. Ela vai crescer, ele vai crescer impregnado por aquele sonho. Ele vai crescer buscando se informar sobre aquele sonho. Você ensinou isso para ele. Você falou para ele, vamos pensar o que você pode fazer para realizar. E isso vai ficar sendo alimentado na cabeça dele. E aí ele faz as amizades corretas, ele assiste os programas corretos, ele procura os lugares corretos. Aí talvez você não tenha tido a capacidade de juntar o dinheiro, a poupança, os milhões para o seu filho ter com 25 anos, né? Mas ele vai ter uma capacidade mental absurda que vai fazer ele construir sem precisar de você. Ele vai ter a mentalidade de correr atrás da bolsa, de correr atrás de alguém que vai investir no sonho dele, de ter outros meios que passem por cima, talvez, da ausência do dinheiro para conseguir. Mas isso só vai ser possível se ele crescer no ambiente onde você alimenta as coisas certas na cabeça do seu filho. E aí eu volto com a pergunta: o que o seu filho tem ouvido sobre o dinheiro de você, do seu esposo? O que ele está ouvindo? Quais são as mensagens que ele está colhendo de vocês em casa? O que ele escuta quando você pega as contas? Ai, meu Deus, mais conta. Ah, desse jeito? É o pessoal que adora acordar de manhã e ver reportagem. Ai, meu Deus, o Brasil vai de mal a pior. Desse jeito, a gente não sei para onde a gente vai. Ah, daqui a pouco a gente não tem nem dinheiro para comer. Dependendo da idade da criança, crianças são literais, hein, gente? Uma criança, assim, de 3 anos, ela é muito literal. Você tá falando que daqui a pouco a gente não vai ter dinheiro para comer, daqui a pouco a criança tá chorando, achando que de verdade não vai ter dinheiro para comer. Então, presta atenção. E talvez você tá aqui nessa live e você tá ouvindo várias coisas que você ouviu quando era criança. Que seu pai, sua mãe falou para você. Ah, isso aí, meu filho, não é pra gente, não. Isso aí é pra gente que tem dinheiro. Ah, você foi crescendo. Você foi colhendo aquelas informações.
Ah, você não pode fazer isso. Ah, tudo que eu faço. Olha, os pais que meio que jogam na cara dos filhos, né? Tudo que eu faço é por vocês. Seu trabalho de sol a sol é por você. Cuidado como que o seu filho está recebendo isso. Será que ele não está se culpando pelo seu cansaço, pelo seu fracasso? A gente tem que pensar, gente. A gente tem que pensar bem nas coisas que a gente fala para os nossos filhos. Os nossos filhos não têm a maturidade que a gente tem de colher as informações, filtrar, interpretar. Não tem. E tudo que eles vão aprender do dinheiro, eles vão aprender com vocês. As marcas mais positivas e negativas, eles vão aprender com vocês. Quantas das vezes, né, eu trabalho com casal e a gente vê tanta coisa, né? Tantas dificuldades, tantas diferenças. E eu falo muito, né, na época que eu e meu esposo, a gente dava aula para noivos, eu falava muito isso. Presta atenção nos exemplos que você está recebendo de casa, do casamento, para talvez ressignificá-los. Por quê? Você pode olhar para o seu pai, para sua mãe e falar assim: meu Deus, quando eu crescer eu não vou ser assim. Não vou fazer isso. Eu não vou... Você está vendo seu pai tratando muitas vezes mal a sua mãe, respondendo mal a sua mãe. E aí você fala assim: meu Deus, eu não vou fazer isso com a minha esposa. Eu, quando eu casar, não vou ser assim. Quando você casa, você se vê fazendo exatamente as mesmas coisas. Não sei quem conhece, né? O Renato Cristiano Cardoso, que fala sobre casamento blindado. Ele fala disso, que na casa dos pais dele, o pai dele fazia guerra de silêncio com a esposa. Então eles brigavam e ele ficava semanas sem falar nada com a esposa. Em vez de tentar conversar, né, tentar melhorar aquilo ali, ele simplesmente fazia uma reclusa e não falava. E o Renato fala que ele achava aquilo horrível. Só que quando ele casou com a Cristiane e eles tiveram a primeira briga, adivinha o que ele fez? Também ficou sem falar com a Cristiane. Porque embora, a gente olhe e a gente rejeite algumas coisas, a gente só pode fazer aquilo que a gente aprendeu. A gente só pode replicar aquilo que nos foi ensinado. Por que que hoje muitos de nós passamos, né, por dificuldades financeiras, por momentos embaraçosos? Porque os nossos pais não tiveram educação financeira para nos ensinar. Ninguém ensinou para a gente como lidar com dinheiro. Então, como que a gente vai fazer certo se ninguém ensinou certo pra gente? Por mais que a gente olhe e fale assim: meu Deus, meu pai e minha mãe endividado o resto da vida, pegando empréstimo, nunca tinha dinheiro pra nada. Ai, eu não vou ser assim não. Aí quando você tá ouvindo essa live aí você olha pra tua vida e você começa a ver: caraca, eu tô fazendo a mesma coisa que minha mãe e que meu pai faziam. Porque foi o que você aprendeu. Então, a gente precisa entender que os nossos filhos, eles estão aprendendo uma mentalidade. E muito antes da gente tentar dar mesada ou não, dar o cofrinho ou não, a gente precisa entender aquilo que a gente está implementando como mentalidade nos nossos filhos. Por isso que eu falo, as mentorias, né? O primeiro pilar de quem faz uma mentoria comigo é a gente trabalhar comportamento, é a gente entender qual é a sua verdade financeira aprendida. É você trabalhar isso dentro de você e ressignificar o seu autoconhecimento financeiro. Por isso que não é chegar no dinheiro, porque eu posso chegar para muita gente e falar assim: ó, faz isso, isso, isso com o seu dinheiro. Mas ele não vai fazer, ou ele vai fazer por 1 mês, 2 meses e não vai conseguir permanecer, porque antes da mesada, antes do dinheiro no bolso, a gente precisa tratar o dinheiro na mente. E é isso que você tem que pensar quando você olhar para o seu filho.
Antes de você tá achando que talvez agora você não está ensinando nada de dinheiro para ele, você está achando que, não, quando ele tiver uns 5 anos, que aí ele já pedir dinheiro, que aí eu vou começar a pensar no que eu vou ensinar para eles. Não! Você já está ensinando sobre dinheiro para os seus filhos, querendo ou não, com a sua própria vida. Então, quer um conselho? Se hoje você não sabe lidar com dinheiro, procura ajuda. Procura uma mentoria. A 4ª turma já está acontecendo, mas a 5ª turma já tem data para começar. Manda uma mensagem para mim, vem conversar comigo, vamos marcar uma conversa, vamos fazer um alinhamento daquilo que você está pensando, daquilo que você deseja, para que o seu filho possa ver em você um exemplo, para que ele possa ter algo bom para copiar e que ele não passe as situações difíceis que talvez você tenha passado. Faz sentido isso para você, gente? Então, assim, é sobre isso. Não é sobre dinheiro primeiro. É sobre mentalidade. Então, para terminar, alguém tem alguma dúvida? Coloca aqui para mim, se você tem alguma dúvida a respeito daquilo que eu falei, ou outra dúvida qualquer a respeito do assunto, que eu vou dizer de novo os tópicos que a gente falou aqui. Mas enquanto isso, você pode estar botando sua pergunta aí. A gente aprendeu aqui que aquilo que a gente vai ensinar para os nossos filhos, a leitura que os nossos filhos vão fazer, do dinheiro, do mundo, de tudo, vai passar pela leitura que nós fazemos. Então, a primeira reflexão é entender o que você entende sobre o dinheiro. O que você sente do dinheiro. O que você acha do dinheiro. Essa é a primeira coisa, tá? E aí a gente vem com alguns pilares que você deve ter atenção. O primeiro pilar é o desejo. Não limitar o desejo do seu filho. Não dizer que não é para ele aquilo, que aquilo está fora do alcance dele. Não faça isso. Segundo, fé na capacidade. Crie o hábito de fazer o seu filho enxergar aquilo que ele é bom, para que ele saiba que ele tem habilidades, que ele tem capacidade interna de realizar. Tira o foco do seu filho, não tirar o foco no sentido de que ele não treine aquilo, mas tire aquele olhar pesado que ele tem das coisas que ele não consegue fazer. E treine seu filho a olhar aquilo que ele é bom em fazer. Terceiro pilar, a autossugestão. Aquilo que o seu filho ouve repetidas vezes. Preste atenção naquilo que você fala repetidas vezes. Quais são as frases que são faladas, repetidas diariamente na sua casa? O que ele está ouvindo sobre o dinheiro repetidas vezes? E quarto, conhecimento especializado. Invista, se você vê uma habilidade no seu filho, não pense que ele só pode se tornar um profissional quando ele fizer uma faculdade, quando ele terminar. Não, invista em conhecimento especializado hoje, na proporção que o seu filho pode, na proporção que você também pode. Mas invista nisso, para que ele se torne profissional naquilo que ele é bom muito mais cedo do que você imagina. E o último, um planejamento organizado. Ensine o seu filho a planejar os sonhos dele. Ensine ele a entender um início, meio e fim. Qual o caminho que eu preciso traçar para poder chegar nisso que eu quero? O que eu posso fazer hoje? O que eu posso fazer amanhã? O que eu posso fazer daqui a 1 ano, 2 anos? O que eu poderia estar juntando hoje para realizar meu sonho amanhã? Ensine o seu filho a planejar. E comece fazendo com coisas pequenas, com coisas mais baratas, com coisas de curto prazo. Ensina ele a botar no papel, a criar uma meta, planejar e cumprir. Essa, gente, é a receita de bolo para o sucesso financeiro dos nossos filhos. Se você quer ter filhos financeiramente prósperos, bem-sucedidos, que sabe lidar com o dinheiro, que sabe lidar com a riqueza, que sabe lidar com ele mesmo, essa é a receita para você começar a implementar
na sua casa, nos seus filhos. E aí, gente? Gostaram dessa live? Diz pra mim. Compartilha, gente, essa live. Que vários pais e mães possam ouvir essas verdades. Que muitas das vezes a gente não tá prestando atenção de que a gente está ensinando educação financeira para os nossos filhos, mas às vezes da maneira errada. E cuide da sua vida financeira, para que o seu filho e a sua filha possa ter um exemplo em casa para seguir. Lembre, palavras convencem, mas exemplos arrastam. Eu vou repetir para a gente terminar essa live. Palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Karine falando que foi ótimo, Sulu, obrigada. Gente, deixem, depois quando eu botar essa live, vai ficar gravada, comenta nessa live qual foi o insight que você teve mais poderoso da live de hoje. Coloca aqui o que você aprendeu, que você ficou guardado no seu coração para você colocar no seu filho. Comenta lá que eu quero ver e eu vou responder você, tá bom? Beijo, povo rico, beijos de riquezas para vocês.